O que me interessa, né, a face da educação que interessa nesse projeto, são basicamente dois pontos. A questão da divulgação científica, né? Me interessa muito a ideia de popularização da ciência e divulgação científica via o documentário. Como os professores, principalmente das chamadas áreas duras, usavam documentários que são documentários comerciais, entre aspas, que não são documentários didáticos, para fazer a divulgação da ciência, para popularizar a ciência. Então isso é um viés que me interessa bastante. Outro viés é pensar mesmo a própria educação. A gente tem uma gama de documentários que focam a escola, que focam a educação, e aí me interessa ver que representações dessa escola e da educação que existem nesse escopo de documentários. As principais características do filme ensaio é a gente pensar naquele filme que não tem uma forma muito definida. Então são filmes que são centrados na experiência, são filmes que a subjetividade desses realizadores aparece de forma mais contundente. Uma das principais características seria essa, de não ter uma fronteira muito definida entre o documentário e ficção. Então são filmes híbridos que trabalham com essa ideia do hibridismo, que trabalham com diferentes materiais, em que você tem uma subjetividade que se ancora muito numa experiência e que essa experiência acaba provocando uma reflexão. O espectador, ele é quase convocado a compartilhar daquela ideia ou de formar uma ideia a respeito daquele assunto. Documentários que são aparentemente chamados de documentários comerciais, ou seja, estão no circuito comercial, para mim eles são mais interessantes de serem estudados na escola do que aqueles que são feitos para a educação, né? Aqueles documentários didáticos. Hoje, por conta da cultura digital, né, do acesso cada vez mais fácil ao digital, o público de documentário cresceu muito. Então, tanto para o professor quanto para o aluno, quer dizer, para os dois lados, para as duas bandas da aprendizagem, né, assistir um documentário que é esteticamente interessante, que tem uma narrativa bem construída e que não vem com aquela chatice, entre aspas, didática, acaba sendo um caminho muito mais fértil do ponto de vista da educação. É muito melhor para ele se envolver, é muito mais fácil, né, ele se apaixonar por aquela temática, ele buscar outras informações. Quando a gente fala em filmes centrados na experiência e da subjetividade, a gente está falando do cinema também, às vezes, como potencializador, como canal, como condutor daquela experiência. Então, alguns filmes ou alguns documentários, eles existem a partir do momento em que existe a filmagem, que existe a gravação, que existe o processo do filme. Então, são realidades que não pré-existem, né, ao filme. A gente, quando assiste um documentário, a gente já imagina que aquilo vem do mundo histórico e que é verdade. É assim um pouco que as narrativas da mídia, né, entram na nossa casa. Então, o telejornal, eles explicam tudo, há um argumento como se fosse único. E como eu disse, os documentários hoje eles estão abrindo, não fechando a questão numa argumentação única. Então, isso é importante para criar ou para formar um espectador mais crítico em relação às narrativas da mídia e às próprias narrativas do documentário.